Boa tarde a todas e todos. Hoje, nessa tarde de um dia chuvoso, eu venho ter a satisfação de trazer a Porto Alegre dois dos grandes nomes sobre a questão que envolve a nossa relação com os povos originários do Brasil. São o professor Carlos Marés de Souza Filho e o doutor Maurício Terena. E em sua agenda, que realmente é muito lotada, eles tiveram a extrema gentileza de vir para um diálogo conosco. E, sem maiores delongas, eu passo a palavra a Carla Leigian, que vai fazer a apresentação e vai conduzir os trabalhos. Então, boa tarde a todos e todas. Com muita alegria, eu saúdo os participantes do seminário Regime das Terras Indígenas e Avanços do Agronegócio. O evento é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da URGS, sob coordenação do professor Dr. Ricardo Camargo. O professor Ricardo é responsável pelas aulas de Direito Econômico para os cursos de graduação e pós-graduação aqui na faculdade, a quem eu agradeço o gentil convite para presidir essa mesa. Em 2022, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou que todas as pessoas do planeta têm direito a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. No Brasil, as terras indígenas são cruciais para a preservação ambiental e para a reprodução física e cultural desses povos. A Constituição Federal garante o direito dos povos indígenas à posse permanente e ao usufruto exclusivo das terras tradicionalmente ocupadas. Segundo o MAP Biomas, em 2022, 33% do território brasileiro era ocupado por agropecuária, o que representa 282,5 milhões de hectares de terra. O agronegócio se arvora em contribuir significativamente para o Produto Interno Bruto, PIB nacional, e nisso justifica a sua busca por expansão da fronteira agrícola. E para debater o regime das terras indígenas e avanços do agronegócio, recebemos os palestrantes de hoje, Dr. Carlos Marés e o Maurício Terena, a quem dou as boas-vindas em nome da Faculdade de Direito da URGS. Carlos Frederico Marés de Souza Filho, Dr. Carlos Marés, possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Integra o programa de mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde é professor titular de Direito Agrário e Socioambiental. É doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás em 2021. Presidente do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, IBAP. Foi agraciado como pesquisador de destaque em Ciências Humanas, recebendo o Prêmio de Ciência, Tecnologia e Inovação, professor Francisco Romeu Landi, do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. E com o Prêmio Naitum, concedido pela Corporação de Artistas Chilenos Proecologia em 2001. É líder do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente, Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica, certificada pelo CNPq e pela PUC Paraná. Foi procurador do Estado do Paraná de 1981 a 2015. Foi secretário de Cultura de Curitiba, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, 2 vezes procurador-geral do Estado do Paraná, presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, procurador-geral do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, do qual foi presidente, membro do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná. Foi integrante do Conselho Diretor do Instituto Latino-Americano para uma Sociedade e um Direito Alternativos, ILSA, em Bogotá. É membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, sócio fundador do Instituto Socioambiental, membro da diretoria da Associação Brasileira de Professores de Direito Ambiental, a PRODAB. Integrante do Instituto de Pesquisa em Direito e Movimentos Sociais, membro do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, membro do Grupo de Trabalho Derecho, Classes Sociais e Reconfiguração do Capital. Escreveu, entre outros, os livros Patrimônio Cultural e sua Proteção Jurídica, O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, A Função Social da Terra, Espaços Territoriais Protegidos e Unidades de Conservação, A Liberdade e Outros Direitos, Ensaios Socioambientais, e organizou mais de 20 livros coletivos. Publicou mais de 100 capítulos de livros e mais de 50 artigos científicos. Foi exilado político no Uruguai, Chile, Dinamarca e São Tomé e Príncipe,
de 1970 a 1979. Tem sido advogado de povos indígenas desde 1980. Passo a seguir a palavra ao professor Carlos Marés para que faça a sua apresentação. Eu vou marcar meu tempo, senão eu me perco aqui. Fala nesse. Boa tarde. Boa tarde. Professor Ricardo, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, compartilhando com vocês esta sala e tratando desse tema. Mas quero dizer que para mim é uma alegria muito grande estar do lado do Maurício Terena, que eu trabalho com povos indígenas há 40 anos mais ou menos, muito mais que o Maurício tem de idade, né? Mas em todo caso, uma das coisas, eu dizia isso para o Maurício outro dia, uma das coisas que nós tentamos fazer enquanto grupo não eram só advogados, mas antropólogos, sociólogos e filósofos na época da Constituição, quando foi promulgada a Constituição, era que a gente tinha muita clareza de que o nosso papel era um papel provisório, porque o papel definitivo na defesa dos povos indígenas, inclusive no judiciário, seria dos próprios protagonistas indígenas que estavam ali. Naquele momento, começo da década de 90, não havia advogados indígenas. Acompanhamos, através do Núcleo de Direitos Indígenas, o primeiro advogado a se formar, que até hoje advoga com causas indígenas, que é o Paulo Pancararu. Mas a nossa expectativa era de que, efetivamente, os povos indígenas que começavam naquele momento essa articulação de formação de quadros, pudesse ter a sua própria capacidade de defesa. E hoje, né, passado todo esse tempo, nós temos uma pleiade de jovens e advogados indígenas que estão dando demonstração e aulas de direito para todos nós. Ou seja, já não somos mais nós os professores, hoje os professores de direito indígena são exatamente os indígenas, né? Dos quais se sobressai a figura do Dr. Maurício Terena. E por isso a minha alegria de estar aqui ao lado dele, tendo absoluta consciência de que o protagonismo é dele e, portanto, eu vou fazer apenas uma introdução ao tema. E depois ele que se arranje. Não é? Muito bem. Dito isso, eu queria dizer que o tema escolhido para hoje, que é o regime das terras indígenas e o avanço do agronegócio, ele podia ser escrito de várias formas, ou seja, essa frase, ou esse título, ele podia ter várias reexpressões ou modificações ou formas de dizer, de acordo com o tempo em que ele fosse escrito. E eu quero dizer que essa forma de escrever do século XXI é apenas o retrato do que era a prática colonial do século XVI. Ou seja, nós podemos falar de regime das terras indígenas, talvez esse nome não pudesse existir no século XVI, e o avanço do agronegócio, e talvez esse nome não devesse existir no século XVI, mas as coisas existiam, ou seja, o fenômeno existia. Desde o século XVI, ou seja, desde a ocupação territorial brasileira pela colônia, pelo processo colonial, a perspectiva do avanço às terras é a perspectiva da produção agrícola e da produção minerária. As duas frentes que são fundamentais nesse processo de ocupação de terras. Portanto, se o processo colonial é um processo de ocupação de terras, e eu estou sendo gentil dizendo ocupação, porque é invasão, a forma mais correta de dizer seria invasão. Se esse é o processo de ocupar, para ocupar, e ocupar da forma produtiva ou de exploração minerária, duas condições são absolutamente fundamentais, ou eram absolutamente fundamentais e continuam sendo. A primeira condição é expulsar quem está na terra, as gentes que estão na terra. Porque se tem gentes na terra, pois essa terra está ocupada. Então a primeira condição é desocupar essa terra. E a desocupação
se fez no processo colonial por várias formas. Entre elas, negando que sejam humanos, ou admitindo que sejam humanos e dizendo que são inferiores e que, portanto, devem ser destruídos pela força, ou que devem ser recolhidos ao que dizia Dom João VI, ao doce reino por ele reinar. Portanto, qualquer forma servia, desde que desalojasse os povos indígenas, ou eles deixassem de ser indígenas, ou deixassem de ser povos. E a segunda condição é a destruição da natureza. O que significa exatamente a destruição da natureza? Significa a substituição da natureza por outra coisa. Derruba-se o que está sobre a terra, o termo preciso e correto que se dizia então e agora é melhora a terra para que as coisas da terra possam transformar-se em mercadorias muito mais valiosas. Bom, cana-de-açúcar ou soja, tanto faz. Dito de outra forma, ou dito como século XXI, um agronegócio. Ou extrai-se da terra o que a terra tem do que se chama riqueza, ouro, prata, ferro, lítio ou outros minérios qualquer. Portanto, essa relação entre a ocupação e a destruição da natureza, a destruição dos povos junto, é a consequência ou a atividade ou o fenômeno da colonização desde o século XVI. Mas há um detalhe aqui que é muito importante, que eu acho que é este que nos interessa no dia de hoje conversar, que esses povos destruídos, eles não podiam ser absolutamente destruídos, porque não se explora a natureza, não se destrói a natureza e não se repõe alguma coisa à natureza sem seres humanos que trabalhem para isso. Então era necessário, ao mesmo tempo que destruía os povos ou os arrancava da terra, transformá-los em trabalhadores para esse novo negócio, ou esse novo agronegócio, ou esse novo velho agronegócio. Portanto, a relação com a natureza é de pura destruição. Mas a relação com os seres humanos não é de pura destruição, é de assimilação, de destituir esses povos da sua condição de vida própria. Eu vou dizer um pouco diferente, destituir esses povos da coletividade, do modo coletivo de ser, do ser coletivo. É claro que no caso das Américas e do Brasil muito especialmente, houve além disso um processo de substituição de população, como nós sabemos. Portanto, como estava um pouco difícil convencer os povos indígenas de serem trabalhadores escravizados, se arrancava sequestrados da África com um pouco mais de facilidade de manter-se escravizados. Pedro de Gandavo dizia, no século XVII, que quem quisesse viver bem, um português que quisesse viver bem, viveria melhor no Brasil que em Portugal, desde que conseguisse 2 pares de escravos. Porque então esses 2 pares de escravos, ele dizia exatamente isso, 2 pares de escravos produziriam para que ele comesse e ainda produziriam riqueza suficiente para ele acumular. Portanto, ele viveria melhor que vivesse em Portugal. Vírgula. Ele pôs ponto e começou outra fase, diz assim, mas olhe bem, que esses 2 pares de escravos sejam escravos da Guiné e não escravos da terra, não indígena. Melhor que sejam africanos e não indígenas, ele dizia, que não sejam da Guiné, que sejam da Guiné, que não sejam da terra. Porque os da terra têm uma mania de fugir e se embrenhar no mato. E os da Guiné não, até porque não tem para onde ir. Eu acho muito expressiva essa dimensão que nós Gandavo, porque
é uma realidade tão óbvia, não é? Tão fácil de ver, né? Claro, ele foi esperto. Já no século XVI conseguia ver dessa forma tão clara. Pois bem, então, o que eu vou falar agora fiz uma introdução um pouco longa, mas o que eu vou falar agora é justamente essa relação que nós do direito podemos ver desse fenômeno que é o fenômeno de destruição de gentes e de natureza. Então, nós podemos dizer que Portugal, e eu diria que a Espanha também não, mas enfim, nós estamos falando mais de Portugal, Portugal jamais deixou de entender que existiam povos no Brasil. E pior, jamais deixou de entender que esses povos tinham direitos. Sempre consignou esses direitos. Entretanto, sempre entendeu, por interesse ou porque acreditava, eventualmente havia sinceridade nisso, de que esses povos deviam se integrar ao sistema europeu de produção como trabalhadores escravizados. Ou não. Podiam até ser assalariados. E Portugal entendeu algumas vezes que aos indígenas locais era melhor não escravizar. Não se devia escravizar. Devia ensinar o ofício de trabalhar. Em alguns momentos, onde se lê os cronistas, se pode acreditar até que em alguns momentos, em alguns portugueses ou algumas cabeças portuguesas pensavam que talvez os indígenas pudessem substituir os escravizados africanos. Mas é uma elucubração. O regime não acreditava nisso. O sistema colonial não acreditava nisso. O sistema colonial pensava na substituição, não, mas na transformação dos indígenas em escravos. No Brasil isso não é tão fácil de ver. Em Cuba é claríssimo. Em Cuba é só olhar, não precisa muita especulação. No Brasil é um pouco mais difícil. Mas, enfim, por que é mais difícil? Porque há leis. As leis se referem, as leis encaminham para esse sentido de que deve-se respeitar o direito dos povos, deve-se garantir a territorialidade, deve garantir a estrutura de vida, até que, todas as leis diziam isso, até que um dia eles entenderão, aprenderão que o bom é trabalhar individualmente, que o bom é deixar de ser grupo, é deixar de ser comunidade, é deixar de ser índio para virar um cidadão, trabalhador e cristão. Pois bem, então reparem que essa concertação de direitos, esse reconhecimento de direitos é um reconhecimento sempre provisório. Ele sempre está em grau de provisoriedade. O que rompe essa provisoriedade? O estabelecimento do agronegócio, o estabelecimento da fronteira agrícola, o avanço da fronteira agrícola. E, naturalmente, a arrecadação dos povos enquanto indivíduos. Então, essa é a relação permanente. Provisória, portanto. Pois bem, essa provisoriedade vai ficando cada vez mais clara nas leis. E agora vamos falar de lei positiva, de lei de direito positivo, de direito escrito, direito assumidamente determinado. Vai avançando no século XVI, no século XVII, no século XVIII e no século XX. É claro, desde o começo do século XX, é clara essa ideia de que o direito tem que ser garantido, de que o trabalho não pode ser forçado, mas que os povos têm que ser convencidos a se integrar na doce e justa sociedade hegemônica.
Quem diz isso com essas letras, com essas palavras? A Organização Internacional do Trabalho. Desde o comecinho do século XX. Estamos falando da década de 20. Afinal, em 1957, sai uma primeira grande convenção de reconhecimentos de direitos provisórios, que é a Convenção 107 da OIT, que reconhece direitos até que os povos se integrem. E então reconhecem todos os direitos, direitos territoriais, direitos de organização social, direitos de determinação, direito de autodefinição, portanto, os direitos completos. Até que, um dia, o Estado consiga convencê-los de que eles não devem ser mais índios. Isso é uma coisa muito ruim. Tem que ser cidadão, trabalhador, assalariado e não forçado. Essa é a Convenção 107. Numa pequena pausa, a gente podia dizer, esse reconhecimento de direito, obviamente, que é uma declaração de direitos humanos da Organização Internacional do Trabalho. E, obviamente, que isso não era cumprido assim. Porque a violência, o trabalho forçado, a destituição territorial, o aprisionamento e a morte eram a presença constante da ação do Estado e dos hegemônicos para o avanço na conquista da territorialidade e, portanto, na conquista da fronteira agrícola, no avanço do agronegócio e da mineração. Isto quer dizer, enquanto a lei defendia os direitos, garantia os direitos, demonstrava os direitos, a ação do Estado e das classes hegemônicas é uma ação de destruição. A tal ponto, e com tanta profundidade, que a gente pode afirmar, sem nenhum medo de errar, que a ditadura militar brasileira, por exemplo, e antes da ditadura, mas na sequência da ditadura, a perspectiva de avanço do agronegócio ou de avanço da transformação do campo brasileiro se dá ao mesmo tempo que se destrói os povos indígenas. Não é por acaso que a ditadura militar brasileira matou 800 civis nas cidades. E, no mínimo, em uma conta rasa, mal feita e incompleta, 8 mil indígenas. É uma conta de 10 por 1. Então, só esse dado demonstra a violência do estabelecimento da ação, da modernização, assim chamada, do campo, ou a expansão da fronteira agrícola sobre as terras indígenas. Quando hoje nós falamos no Brasil sobre extermínio de povos indígenas, tem alguns casos que são muito paradigmáticos. Não é? Tem o caso Chetá, no Paraná, e outro caso que é o mais grotesco de todos é o genocídio Cinta Larga, que se deu no Paralelo 21, que são de uma só vez, são mortos 3 mil indígenas, com uma violência, isso nós estamos falando do século XX, portanto estamos falando da década de 60. Uma violência inusitada, com metralhadoras, facão e guerra química, guerra bacteriológica por morte de... Então, esses dois casos que eu acabo de citar não estão na conta. Esses não estão na conta dos 8 mil. Portanto, e com isso se dá uma ideia do que é o genocídio do século XX. Sem contar o anterior, não é? Pois bem, mas acontece que talvez exatamente por isso a reação indígena na América é muito forte. E os povos indígenas da América se reconhecem numa perspectiva de proteção, de autoproteção e de defesa interna dentro do Estado, de ver o Estado e querer mudar o Estado.
Isso acontece, a Constituição brasileira é a primeira das constituições latino-americanas que saem garantindo esse direito. Que direito? O direito de existir para sempre. O rompimento do direito provisório. Em 1988, é rompido, no Brasil, a Constituição brasileira, o direito provisório. Dali para frente, teoricamente, o direito é de existir para sempre. É uma coisa muito curiosa, né? Uma coisa engraçada de se dizer. Daqui para frente, os indígenas têm direito, as comunidades têm direito de existir para sempre. Bom, mas não é só. No ano seguinte da Constituição brasileira, aquela convenção da OIT de 57 é revista. Por força e protagonismo dos povos indígenas da América, é revista. E é escrita outra convenção, que é a Convenção 169. Qual é a diferença da Convenção 169 para a Convenção 107? Muito mais bonita, muito mais elegante, muito mais fundamentalmente, ela garante direitos definitivos, enquanto a outra garantia direitos provisórios. Os direitos são quase os mesmos. É escrito de uma forma um pouco diferente. Eu prefiro a 169, obviamente, né, Maurício? Mas se estaria de bom tamanho a da 107 se garantisse direitos definitivos, permanentes e não provisórios. Ditos assim, mais ou menos, para entender o que eu vou dizer logo em seguida. Portanto, os direitos consignados hoje, já 2025, os direitos consignados hoje, reconhecidos hoje, como, por exemplo, o direito à consulta prévia aos povos, para qualquer atividade, inclusive ao avanço da fronteira agrícola, que não é feito, mas, enfim, esse direito já podia ser entendido em 57. Provisoriamente, é verdade. De ir lá e convencer, né? Para os terreiros dizer, vocês querem vir para cá? Se vocês quiserem vir, bom, não querem, então, por enquanto vocês não quiserem mesmo, a gente vai fazer as coisas certinho, consultar, tem direito territorial, etc. Isso já valia. Só que perguntava, vocês querem vir para cá? Não, então vem do mesmo jeito, né? Então vem do mesmo jeito ou morre, né? Como aconteceu com o Cinta Larga. O Cinta Larga e o Cetá, a história é exatamente essa, é o avanço da fronteira agrícola. Precisa da terra para explorar agriculamente. No Cinta Larga depois tem até uma questão minerária, mas a principal mortandade se dá para ocupar a terra e para plantar na terra, terras férteis. Pois bem, esse é o direito. Agora, os povos têm direito de viver para sempre e de ter um território para sempre e de ser consultados para sempre e de se auto-identificar como tal para sempre. Entretanto, como o direito sempre tem esquinas e tem vírgulas, depois da vírgula se diz: tem direito para sempre. E para que esse direito seja realmente garantido e que ninguém escape dele, o Estado é obrigado a demarcar essas terras. E então, os nossos tribunais, os nossos juízes, os nossos dirigentes, os nossos administradores entenderam que essa frase, com essa vírgula, tem direito para sempre e o Estado tem obrigação de demarcar, significa, enquanto o Estado não cumprir sua obrigação, os indígenas não têm direito. Então passa a se utilizar a demarcação, a obrigação do Estado de demarcar como a condição do direito à própria territorialidade. E nessa discussão nós estamos hoje, né? Não é, Maurício? Eu acho que você vai falar, talvez, não sei se você vai falar do Gilmar, mas enfim. Não, fala um pouquinho. Vai falar. Então, estamos hoje nessa discussão. E não mas olha, basta ler, não precisa de grandes hermenêuticas, né? A hermenêutica é a singela leitura. Ora, se o Estado tem obrigação e não cumpre sua obrigação, quem paga a ausência de obrigação é o povo que não foi demarcado sua terra.
É uma coisa sem cabimento. Mas, enfim. E aí se cria teorias a respeito, como, por exemplo, aquela que vocês devem ter ouvido nominar, que é o marco temporal. Assim, bom, então temos para demarcar, a gente tem que saber quando que estava lá, quem que estava lá, onde é que estava. Mas não é esse o conceito. O conceito de terra indígena está escrito na Constituição, está escrito na Convenção. Pois bem, eu não vou avançar nisso, já meu tempo já se lá vai indo, mas eu queria contar uma historinha para vocês. Quando a Constituição ia sair, em 1988, 5 de outubro, se vocês bem se lembram, um ano antes, 11 meses, o nosso presidente da República era José Sarney. E o Sarney, ouvindo o conselho de que ele devia ouvir, não é? A elite do agronegócio, a elite dos mineradores, a elite do capital financeiro, e me informaram claramente que a hegemonia da sociedade brasileira seria derrotada na discussão da Constituinte. E uma das derrotas que teria era exatamente esse desgraçado de direito permanente para toda a vida dos povos indígenas. E que, portanto, os juristas da direita, os juristas dessa turma são muito competentes. E então já prepararam um decretozinho para o Sarney, que era um decreto da demarcação das terras indígenas, como deviam ser demarcadas. Antes da Constituição. Era uma espécie de vacina contra a Constituição. Já antes, já garante que não vai funcionar esse negócio, não vai funcionar, não. Então, já fez. Então, em 87, saiu um decreto de demarcação de terras indígenas, que praticamente inviabilizava a Constituição, porque havia uma obrigação, sabiam que ia ter uma obrigação constituinte de demarcar as terras, e já tinha a forma para fazê-lo, e a forma inviabilizava o conteúdo. E assim foi. Sai a Constituição em 88 e o Estado diz: vamos cumprir nossa obrigação com a forma que temos para cumpri-la. E a forma que tem o decreto do Sarney. Foi eleito o Collor, e o Collor, aí não sei quem ele ouviu, não tenho a menor ideia como é que surgiu na mesa dele um decreto de demarcação das terras indígenas de acordo com a Constituição. Disseram para ele que aquele decreto do Sarney estava em desacordo com a Constituição e que, portanto, tinha que fazer um novo decreto. E ele fez o novo decreto. Eu não sei se foi a rainha da Inglaterra ou o primeiro-ministro da França, mas foi alguém lá de fora que disse para ele, porque ele andava viajando e tal, e falavam... O Raoni saía com o Sting por aí, havia muita... O Yanomami, o Davi também, andava fazendo pressão internacional e tal. O fato é que o Collor faz um decreto para que o Brasil cumpra a obrigação de demarcar as terras indígenas. Pois é. Obviamente que não durou muito, né? E o ilustre e culto sociólogo revogou esse decreto, fez outro. Aliás, fez outro escrito pela pena de um gaúcho ilustre, né? Pode dizer o nome dele aqui nessa faculdade? É o Jobim, né? Que era o ministro do Fernando Henrique e que fez um novo decreto, que é o decreto que está vigente até hoje, que queria incluir marco temporal. E que só não incluiu por pressão dos indígenas e por pressão da sociedade, que tinha algum conhecimento, e da esposa do Fernando Henrique, que era uma antropóloga
que conhecia o caso e que disse, não, também não. Tudo bem que seja um decreto ruim, mas não precisa ser tão ruim, né? E o Fernando Henrique tinha um pouco de vergonha e não fez o decreto. Encerrando essa fase da demarcação, é só para dizer, a demarcação é fundamental para os povos indígenas. É fundamental. Entretanto, a gente tem que ter claro que a demarcação é uma derrota. Porque quando uma terra indígena é demarcada, é limitada a ação do povo. E, portanto, piorou a situação do que podia ser se não fosse assim. A demarcação é um processo colonial. Justo, mas colonial. Mas ainda assim ela é vista como uma forma de não prover o direito, o que é pior ainda. Então, a não demarcação é a forma de negar o direito. Por isso que a demarcação é tão importante, por isso que a gente diz sempre demarcação já. Essa é a palavra de ordem, que ela, se a gente pensar bem, ela é meio absurda. Pois bem, o que é que os povos indígenas têm como direito a essa territorialidade? Eu quero dizer o seguinte, os povos indígenas têm direito à territorialidade. A territorialidade indígena significa a natureza do território. Não significa um pedaço de terra. Não significa terra nua. Não significa terra sem vegetação. Ao contrário, um território indígena é um território com natureza. Porque o território indígena não é o território da gente. É o território da gente, das plantas, dos bichos e dos outros seres da natureza que lá existem. Inclusive seres que muitos de nós não acreditam, como os encantados e os espíritos da floresta e muitas coisas que para nós, racionalistas europeus, não faz muito sentido, mas que faz muito sentido para os povos. E, portanto, o território é isso. O território não é um lugar de vegetação raspada. Portanto, os povos indígenas, quando sempre falaram na defesa do território, não estavam falando só da defesa da terra, da demarcação. Estavam falando do que tem dentro, do que é dentro. E assim, quando os indígenas faziam uma retomada, que os Guarani principalmente faziam as retomadas, a ideia da retomada, às vezes, retoma uma terra que está destruída. E então é preciso recuperar a terra. É um processo de recuperação da natureza. Isso os Krenak fizeram, os Guarani fazem. Mas, nesse processo, há sempre um processo de pressão para que a terra indígena sirva ao agronegócio e à mineração. Portanto, isso é o outro lado da territorialidade. E por isso que se diz, se a terra indígena é uma terra para a mineração ou para o agronegócio, a proveito dos indígenas, ela não é uma terra indígena. Ela é uma terra ocidental. É uma terra destruída. Porque não é concebível a terra indígena se ela não está com seus encantados, seus ancestrais e seus espíritos. E para existir encantados, ancestrais e espíritos, tem que haver planta e bicho. A Constituição brasileira diz que os indígenas têm direito a posse permanente e usufruto exclusivo dessa terra. E só se pode entender por posse permanente e usufruto exclusivo exatamente isso que eu acabei de dizer. Isto é, a posse permanente não é a posse permanente que nós conhecemos no direito civil. Não é, essa posse do direito civil não interessa aos povos indígenas, ou seja, não tem relação com os povos indígenas. Posse permanente indígena quer dizer posse permanente em relação aos encantados espíritos e ancestrais, e, portanto, na floresta, ou da vegetação que existe. E o usufruto exclusivo não dá para ser entendido como renda da terra. O usufruto exclusivo indígena
é usufruto exclusivo das condições indígenas de vida e não renda. Portanto, essas duas palavras muito jurídicas têm que ser entendidos a partir da perspectiva de que os índios têm direito de viver para sempre, como povos, como coletivos. Esses dois termos jurídicos, e é bem jurídico, né? Bem juridiquês, não é? Mas que a gente acaba entendendo, né? Às vezes mal, porque a gente lê pelo Código Civil. Esses dois termos muito jurídicos que estão aqui, esses dois termos têm que ser entendidos dentro da perspectiva de direitos coletivos. Portanto, é a posse permanente coletiva, é o usufruto exclusivo coletivo. E esse coletivo muda a coisa, porque não pode ser entendido nem como a posse civil, nem como a renda da terra. E então, a partir daí, nasce, se esse povo tem direito a essa existência e essa territorialidade assim concebida, ele deve ser consultado cada vez que haja um impacto sobre a sua terra e os seus direitos. E surge então o direito à consulta, que está em 89, escrito com todas as letras na Convenção, mas que não era lido. Não era lido. O sistema jurídico, os juízes, os advogados, os tribunais, os administradores, não liam. Acho que estava escondido. Devia ter algum encantado descobrindo aquilo lá, porque não é possível que não se lia. E isso descobriram agora há pouco tempo que existe essa tal da consulta. E agora querem arranjar, dentro do sistema, dentro da interpretação, dentro da hermenêutica, uma interpretação de que consulta, primeiro dizia assim, consulta é uma obrigação, o Estado tem que consultar. Mas a resposta à consulta, tanto faz, né? Consultou, está consultado, então vou fazer contra a vontade dos... Consultou, a obrigação de consultar. Mas daí, é engraçado isso, né? Daí quando a gente vai ler o artigo da Convenção 169, ela diz assim, deve ser consultado para obter o consentimento. Está escrito lá. E quando a gente não é para obter o consentimento, então consentimento já é outra coisa. Né? Consentimento não é só consultar, né? O cara consentir quer dizer, tudo bem, né? Estamos aí, vamos em frente. Aí então há todo um processo de interpretação, dizendo, não, mas não é bem assim, porque tem coisas que precisam de consulta, tem outras que não. E fica sempre nessa tentativa de demarcar a consulta. Fazer o processo de demarcação, aquele que falseia o direito, agora processo de demarcação que falseia uma consulta. Eu já falei demais, meu tempo já se esgotou há muito tempo, já não devia ter falado tanto, porque o que eu pretendia aqui era apenas dar uma introdução para vocês ouvirem esse meu grande amigo e meu jovem amigo, né? Mas que tem essa formação jurídica, não a partir... O esforço que eu fiz para entender isso que eu estou dizendo é um esforço desumano quase, né? E ao contrário, ele teve que fazer o mesmo esforço para entender o contrário do que eu dizia. E por isso ele sabe muito mais do que eu. Muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do Dr. Carlos Marés e aviso que abriremos espaço para perguntas e debates após as falas. E apresento agora o Maurício Terena. Maurício Serpa França é indígena do povo Terena, advogado e mestre em educação. Coordenou a estratégia jurídica da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, liderando ações de litigância estratégica perante o Supremo Tribunal Federal e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Atuou e atua em casos paradigmáticos voltados à defesa dos direitos constitucionais dos povos indígenas, à proteção ambiental e à promoção da sustentabilidade, contribuindo para a consolidação de jurisprudência voltada a fortalecer a justiça socioambiental no país. Passo a palavra para o Maurício Terena. Boa tarde a todos e a todas. Que alegria estar aqui, Marés, ainda
com toda essa sua generosidade, queria cumprimentar a mesa, agradecer um convite da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá aqui nessa mesa, depois da fala do Marés, eu não poderia, acho que, começar colocando uma observação importante que sempre venho colocando quando estou no espaço universitário, onde as epistemologias legítimas são produzidas, né? Onde o conhecimento ocidental ele se constrói e, em alguma medida, se agencia também dentro desses grupos vulneráveis que somos nós indígenas, porque, por vezes, e daí aqui eu quero pegar a terra, eu vou fazer uma apresentação, eu queria só, tem como colocar, acho que aqui no tá o PowerPoint, perfeito. Eu vou começar, acho que justamente, Marés, por essa questão epistêmica das terras. Porque, enquanto indígena, eu tento trazer aqui uma outra perspectiva de terra. Que a terra, para nós, dentro do conhecimento jurídico positivado, não é a mesma terra que o direito está tentando dar conta de descrevê-la, de protegê-la como um bem jurídico. O direito, ele tem as suas limitações, e quando a gente fala de terra, a gente está falando de espírito. A gente está falando de línguas. A gente está falando de memórias. O território, como vocês estão vendo na terra indígena Pirititi, Marés, que está nessa foto, ele é uma circunscrição de algo muito mais além daquilo que é visto dentro de um conceito de territorialidade. E quando eu digo espírito, é justamente porque existem os espíritos, como o Marés colocou na floresta. Quando eu pego essa foto da terra indígena Pirititi e, ao lado, a mobilização do acampamento Terra Livre desse ano, o acampamento Terra Livre é a maior mobilização indígena do país. É onde povos indígenas de todo o país acampam durante uma semana em Brasília. E ficam lá justamente fazendo essa luta e essa reivindicação desses direitos. O acampamento Terra Livre desse ano, se vocês puderem observar, tem ali a estátua do Supremo Tribunal Federal com cocar, cartazes dizendo demarcação já, a resposta somos nós, numa mensagem clara de tentar resgatar a Constituição, tentar resgatar o texto constitucional. E nos slides subsequentes eu vou dizer o porquê dessa tentativa de salvar a Constituição. Olhando para essa imagem, é como se ali, naquela terra, são esses guardiões que mantêm ela em pé. Quando a gente pensa nesse território preservado, nesse rio limpo, é importante ter a clareza que para uma floresta estar em pé, ela precisa ter os seus guardiões de pé. Ela precisa ter povos que estão ali com os seus conhecimentos historicamente pensados, passados pela tradição da oralidade, da cultura, para que esse território se mantenha em pé. A Constituição Federal, curiosamente,
como o Marés colocou, ela deu o prazo de 5 anos para que todas as terras indígenas fossem demarcadas. E esse ano, em Brasília, novamente o movimento indígena passa por um momento de extrema cerceação desse direito no que diz respeito à demarcação das terras indígenas. Então, quando a gente tem uma perspectiva sobre terra baseada em espírito, língua, cultura, a gente está falando de algo que não cabe na escritura pública, tão importante para os não indígenas. A gente está falando de uma cosmovisão que precisa compreender, na verdade, uma cosmovisão que precisa ser respeitada. Então, quando a PIB organiza esse acampamento Terra Livre, como que eu faço para passar as laudas? A gente passa. Então, quando a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil organiza essa mobilização em Brasília, eu vou aqui falar bem rapidamente o que é a PIB, justamente para trazer um pouco da realidade dos povos indígenas e como ele se organiza no nosso país. A PIB é a maior organização indígena do país e em 2020 ela conseguiu a legitimidade para se litigar perante o Supremo Tribunal Federal. Então, naquele momento onde vivia-se um governo autoritário, onde a política indigenista brasileira passava por um momento difícil, os povos indígenas se organizam novamente e, por meio dessa articulação, levam uma ação pedindo ao Supremo Tribunal Federal que a União construísse um plano de enfrentamento da Covid-19 dentro dos territórios indígenas. Para vocês saberem, a PIB ela não tem CNPJ, ela não está constituída aos moldes tradicionais das organizações da sociedade civil. Ela não tem esse escopo que as ONGs tradicionalistas têm. O marco jurídico dela, o que sustenta hoje é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, baseada no artigo 232 da Constituição Federal. Então, por meio dessa articulação, a gente começa a fazer um enfrentamento por meio de litigância estratégica e processos estruturais no Supremo Tribunal Federal e passa a disputar justamente essa categoria de terra, justamente essa categoria de proteção territorial, de direitos indígenas. Porque naquele momento a gente tinha no Estado brasileiro um sujeito violador de direitos. Ele sempre foi, na verdade. O Estado moderno, que se fundou dentro de uma perspectiva dessa racionalidade que Marés coloca, não comporta as diferenças. Não comporta uma outra perspectiva de ser e estar no mundo. Então, justamente através dessa litigância indígena, que conhece os conhecimentos tradicionais, que conhece e tem a possibilidade de estar nesse ambiente universitário, a gente passa a fazer uma litigância voltada para a perspectiva de direitos. E a PIB hoje é a grande organização que protege e defende os direitos indígenas no Supremo Tribunal Federal. Pode passar. Aqui, quando a gente fala de demarcação de terras, a gente fala muito por uma perspectiva, isso é importante para os povos indígenas. Mas hoje o debate climático no planeta passa a olhar de maneira mais atenciosa para os nossos territórios. Esse gráfico é da FAO, das Nações Unidas, e ele traz uma dimensão para a gente de como os territórios são importantes hoje no que diz respeito à questão climática. Olha a América Central, Marés, como ela
tem uma sobreposição, uma cobertura de territórios indígenas. As partes amarelas são territórios indígenas, as partes pontilhadas vermelhas são territórios que também têm alguma proteção. Essa área somada tem aproximadamente 493 milhões de hectares. Então, a dimensão de carbono que esses territórios extraem da atmosfera é imensa. Então, quando a gente fala de proteção desses territórios, a gente está falando de algo que demarcar terras é importante para os povos indígenas, mas também para a humanidade, para o equilíbrio climático. Não tem mais como a gente falar de justiça climática, de clima, sem olhar para o papel fundamental que os povos indígenas exercem protegendo os seus territórios. Pode passar. Curiosamente, teve esse estudo da UFSC que foi feito, que justamente parte das chuvas que alimentam o agronegócio brasileiro é produzido dentro dos territórios indígenas. Então, a contribuição que essas terras produzem para o meio ambiente, para a soberania alimentar, para a economia, ela é já comprovada cientificamente. Então, proteger terras indígenas, defender territórios indígenas é um benefício climático para toda a sociedade brasileira e mundial. Pode passar. Aqui eu coloco algumas notícias para trazer um pouco dessas perspectivas de atualidade, em que pese esse cenário de demarcação de terras seja um cenário de benefício para toda a sociedade brasileira, a gente assiste hoje essa questão do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, novamente está sendo uma ameaça para a pauta de demarcação das terras indígenas. Em 2023, por 9-2, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a tese do marco temporal, mas naquela tarde que o Supremo julgava o marco temporal, o Congresso Nacional aprovava a Lei 14.701, que está atualmente em vigência. Hoje, muito se falou sobre esse debate de segurança jurídica, mas o que a gente vive hoje é uma completa insegurança jurídica, porque tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal dizendo que o marco temporal é inconstitucional e uma lei em vigência sobre esse tema. Quando o presidente Lula ele derruba os vetos do Congresso Nacional e o Senado, em votação, logo em seguida, derruba os vetos presidenciais, a PIB ingressa no Supremo com alguns partidos políticos com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a lei. Naquele momento, a gente esperava que, bom, a lei fosse suspensa, afinal, há menos de 3 meses, o tribunal já decidiu a questão e declarou o marco temporal inconstitucional. Na nossa ação, a gente pedia que ela fosse distribuída para o ministro Edson Fachin, que é o ministro relator prevento dessas ações relacionadas ao marco temporal no tribunal. A ação foi distribuída para o ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes, até hoje, não analisou esse pedido de prevenção que está dentro dessa ADI. E tem 1 ano que está havendo uma Câmara de Conciliação sobre esse tema do marco temporal. E dentro dessa Câmara de Conciliação, recentemente o gabinete do ministro Gilmar Mendes apresentou uma proposta legislativa alternativa sobre a Lei 14.701. Então veja, o tribunal acabou de decidir uma questão, ingressamos com uma ação, a saída do gabinete é apresentar uma proposta legislativa. A gente vê a Suprema Corte brasileira apresentando uma proposta legislativa sobre esse tema. E uma proposta
onde diversos assuntos relacionados à pauta de demarcação foi colocada diversas fases que não existem atualmente dentro desse processo, fases para se permitir que terceiros, estados, municípios questionem o processo de demarcação, participem mais ativamente do processo de demarcação. Se instituiu um regime de indenizações para as pessoas que têm um litígio contra comunidades indígenas e se colocou também a questão relacionada da exploração econômica dentro desses territórios, inclusive da mineração em terras indígenas. A lei não dizia nada sobre mineração em terras indígenas. A proposta do gabinete do ministro Gilmar colocou mineração em terras indígenas. E, recentemente, esse movimento de mineração está muito concatenado com o que outros poderes também vêm discutindo sobre isso. O Senado Federal instituiu um grupo para se discutir essa questão relacionada à mineração dos territórios indígenas. Há 2 semanas, 3 semanas no máximo, o presidente Lula, no final do ano passado, tinha demarcado 2 terras importantes para o movimento indígena, para os povos indígenas, no que diz respeito à luta e à espera histórica que eles tiveram para ver esses territórios demarcados. Morro dos Cavalos e todo do Imbu, ambas de Santa Catarina, e a gente assistiu nesse movimento no Senado Federal derrubar essas demarcações por meio de um PDL. E também tem a questão da terra indígena Piterela, que recentemente foi desintrusada e passa por um processo de pós-desintrusão que vem enfrentando diversas dificuldades de se estabelecer a posse indígena dentro daquele território. Pode passar. Aquela terra indígena do slide inicial é essa mesma terra indígena, que também tem um problema muito sério com o desmatamento. Essa terra indígena, ela tem a presença de povos isolados. O Brasil é o país com o maior quantitativo no mundo de povos que vivem em isolamento voluntário. Diante dessa gravidade relacionada ao desmatamento, às políticas de povos isolados que vêm encontrando uma dificuldade muito grande de se avançar, a PIB recorreu ao Supremo Tribunal Federal em 2022, pedindo para que a União fizesse um plano de enfrentamento ao desmatamento dentro dos territórios indígenas. Essa ação está com o ministro Edson Fachin e a gente pôde participar diretamente da construção dessa ação. Pode passar. Tem uma outra ação também que está com o ministro Luiz Roberto Barroso, que fala sobre a desintrusão de 7 terras indígenas. Vocês provavelmente devem ter ouvido falar da terra indígena Yanomami, que foi uma terra indígena que durante o governo Bolsonaro sofreu muito com a invasão do garimpo ilegal, e ela está dentro dessas 7 terras indígenas. Ali eu coloco o mapa da terra indígena Caripuna, que fica em Rondônia, e percebam, ao redor da terra indígena, todos aqueles focos relacionados ali de amarelo são focos de desmatamento. A terra indígena, ela ainda segue preservada. Então, dentro do país que é responsável por emitir altos índices de gás carbônico por meio do desmatamento, preservar terras indígenas é uma saída fundamental para se enfrentar os índices relacionados à emissão de gás carbônico e também ao enfrentamento da política de demarcação desses territórios. Pode passar.
Quando a gente fala da possibilidade de estar dentro desses ambientes de litigância, do meio jurídico, a gente está a todo momento fazendo um movimento de bricolagem. A gente está junto com a história que forma os indígenas, que é uma história, como o professor Carlos Marés muito bem colocou, marcada pela subalternidade, por violência. A gente usa essas ferramentas jurídicas, a gente usa o direito como uma estratégia de enfrentar e fazer resistência no que diz respeito às lutas sociais e políticas. A gente acredita num direito que nasce no chão batido da aldeia, a gente acredita num direito que está focado em trazer perspectivas de melhora da qualidade de vida dos povos indígenas. E justamente esse ano, antes de deixar a coordenação jurídica da articulação dos povos indígenas do Brasil, junto com diversas organizações da sociedade civil, quando a gente fala no avanço do agronegócio, no que diz respeito à ocupação mais de terras, a gente fala de uma violência que é colocada a partir de ferramentas de guerra. E tá ali o colega Emiliano, que é advogado da campanha nacional contra os agrotóxicos. Foi uma organização da sociedade civil que a gente trabalhou durante um ano, levantando dados, colhendo estudos junto com a Fiocruz, porque passou a se chegar a pedidos de ajuda dentro da entidade indígena sobre contaminação de agrotóxicos em territórios indígenas. Então, as terras indígenas que tinham conflitos com disputas territoriais com fazendeiros, os fazendeiros jogavam, pulverizavam agrotóxicos em cima das comunidades indígenas. Diante de várias denúncias, a gente reúne essas organizações, constrói todo um dossiê, chama a Fiocruz para embasar estudos científicos e a gente entra com uma ação, com uma ADO, que é a ADO 92, tá? Inclusive com a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia foi relatora de um processo importante nessa área que justamente reconheceu a constitucionalidade de uma lei do Ceará que proibiu a pulverização aérea no estado, e a gente está agora no aguardo desse despacho da ministra Carmen Lúcia em relação a essa incidência feita pelo jurídico indígena da PIB. Pode passar. Aqui já fechando, a gente sempre nesses espaços percebe e recebe essas perguntas, como que a gente pode contribuir para que a luta dos povos indígenas seja uma luta que possa se fortalecer a partir da perspectiva também dos não indígenas. Então, a gente precisa necessariamente que os direitos territoriais, no que diz respeito à regularização fundiária das terras indígenas, seja respeitado, que as comunidades indígenas tenham condições de receber por esses serviços ambientais que elas prestam ao meio ambiente, que o manejo florestal seja um manejo comunitário e que fortaleça as organizações indígenas, e que a governança dos territórios e dos indígenas sejam objeto de uma política pública robusta e não mais dentro de uma perspectiva do governo que está ocupando o poder. Então, é isso que eu queria trazer um pouco para vocês. Obrigado. Muito bom.
Agradeço a contribuição do Maurício Terena e desde já cumprimento a organização do seminário na figura do professor Ricardo pela escolha do tema atual e relevante e dos palestrantes que engrandecem e qualificam o debate acadêmico. Informo que o evento está sendo gravado e estará disponível no canal da Faculdade de Direito da URGS no YouTube a partir de amanhã para que possa ser revisto e compartilhado. Conforme anunciamos, agora teremos oportunidade para perguntas e eu peço a gentileza que utilizem o tempo máximo de 3 minutos para formular suas perguntas para viabilizar a participação de todos os interessados. Da mesa, agradecimento pela organização, Carlos, professor Maes e eu vou confessar uma coisa, e esse é o fio da meada da minha pergunta. Eu conheço um pouco sobre e esse é o ponto que eu venho a perguntar. Você colocou no final da sua apresentação, Maurício. Como contribuir? E eu fico esperando uma outra resposta, embora a resposta esteja correta, mas como contribuir para a sociedade em geral que não está envolvida nessas questões pode contribuir? E não fala em questões de dinheiro, enfim, fala em questões de né? Porque eu fiz esse comentário até em relação a um outro evento que o professor promoveu sobre cambolas, e eu falei isso também, às vezes até o desconhecimento. A gente não tem efetividade dos direitos porque a sociedade se conhece, não está na luta deles, não é a nossa, entre aspas, não está na nossa realidade, então ninguém se mexe, ninguém se move. A partir do momento que essa informação, até isso, né, talvez seja uma resposta, a informação chega às pessoas que não estão do lado, talvez possa mudar. Essa é a minha impressão. Essa é a minha contribuição, que as pessoas que não estão sofrendo, que vocês estão sofrendo, pode fazer, se ela existe. Perfeito. Quando eu te escutava, eu lembrava de 2 campanhas que foram lançadas pela PIB recentemente, que foi o Aldera Política. O Aldera Política, ele é um projeto dos povos indígenas de ascensão dos povos indígenas à ocupação de cargos estratégicos. O Aldera Política, ele acontece nas eleições, quando nós, do movimento indígena, somos provocados a se lançar candidatos para trazer uma alternativa aos projetos de poder que estão sendo colocados para a escolha de todos os brasileiros. Em 2018, a ministra Sônia Guajajara, ela se lança a campanha de vice-presidência da República junto com Guilherme Boulos. E é nesses momentos que acho que uma contribuição importante pode vir da sociedade não indígena, que quer acompanhar a pauta, que quer fortalecer a pauta, pode dar essa contribuição. Mas eu acho que até no dia a dia, aqui tem indígenas que estudam nessa universidade, que passam por um processo de racismo muito grande, não por essa universidade, mas pela estrutura que a academia coloca e obriga a eles performar dentro de uma lógica que não é da deles. E que a gente precisa cada vez mais se aproximar dessas comunidades no que diz respeito à possibilidade de falar, olha, vocês não estão sozinhos, porque a universidade é um ambiente onde a gente se sente muito sozinho justamente porque a trajetória acadêmica, a régua dela é alta, então você tem que escrever bem português, você tem que falar bem português, ainda mais dentro das ciências jurídicas. Até antes de vir para cá, a gente teve
oportunidade de ser recebido pela diretora da faculdade, ela falava dessa dificuldade que os alunos indígenas sentem em relação a isso. Então, acho que tem possibilidades macro e também possibilidades de contribuição do dia a dia, olhando para as comunidades indígenas que estão dentro desses espaços. O último censo do IBGE disse que a maioria dos povos indígenas hoje estão nas cidades. Então, como é que a gente constrói políticas públicas para esses povos dentro dos contextos urbanos, né? Porque quando a gente fala em povos indígenas, a gente está falando de uma diversidade de povos que falam diversas línguas e que o imaginário brasileiro ainda é atravessado por uma colonialidade interna que, quando você fala indígena, vem uma imagem daqueles povos que ainda estão na floresta, não de povos que vivem na cidade, que têm suas vidas, que têm uma outra lógica daquela que a escola ensinou para a gente, né? Então, acho que é um enfrentamento ao racismo institucional mesmo, em relação a esses marcadores de diferença que são colocados em relação a nós. Vou deixar isso aqui para vocês, que depois a gente tem aqui. Não, apenas agradecer, né, por essa aula do hoje à tarde, professor Ricardo, pela organização. É uma honra poder recebê-los aqui na casa, né? E para colaborar um pouco com esse debate, né, também a gente vem dialogando com alguns estudantes da turma de Direitos Humanos. Se o professor Marés pudesse contar um pouco, né, como ele tem visto, né, esses desafios que no Brasil existem, de reconhecer certos avanços que em outros países da América Latina, né, os movimentos indígenas conseguiram levar ao âmbito constitucional, né, como a ideia da plurinacionalidade, a ideia dos direitos da natureza, né, algo que inclusive os movimentos indígenas brasileiros na Constituinte também reivindicavam, né? Então, se o professor pudesse dar um pouquinho desse relato, e para o Maurício dialogar um pouco como é que o movimento indígena tem visto essa questão da atuação do legislativo, no caso da anulação do Morro dos Cavalos, né? Que acabei acompanhando bastante isso em Santa Catarina, na época, e queria saber, né, como é que vocês têm visto essa situação, porque a tendência é que se repita nas poucas demarcações que vêm sendo realizadas mais recentemente, o Congresso agir dessa maneira, né? Então, vamos um pouco como é que esse tema tem sido visto pela assessoria jurídica, né, do movimento indígena. Eu respondemos já? Sim. Boa tarde, Emiliano. Eu vou tentar ser rápido aqui, mas a pergunta do Emiliano é muito complexa, ela exige uma reflexão maior. Mas eu queria dizer o seguinte, em relação principalmente, eu não... Está funcionando mesmo? Tá. Eu não tenho muita certeza de que os avanços da América Latina, principalmente do Equador, da Bolívia e da Colômbia, sejam assim tão significativos do ponto de vista da prática social, da realidade social, ainda que eu seja do ponto de vista do texto constitucional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, embora os direitos da natureza sejam colocados, falando do direito da natureza, depois a gente fala do pluralismo, falando do direito da natureza, embora esteja no texto constitucional no Equador, embora haja uma lei específica na Bolívia, que é constitucional, que é derivada da Constituição, embora haja decisões da Corte Constitucional da Colômbia a respeito de direitos concretos da natureza, nesse sentido, então, são 3 degraus, né? Um está na Constituição, outro está na lei, outro está na decisão do Tribunal Constitucional.
Por o Tribunal Constitucional, é de todos o mais explícito, digamos assim, que diz diretamente que o Rio Atrato tem direitos, né? Pois bem, a sensação que eu tenho é que nos falta, nós juristas, um aprofundamento maior a respeito do que significa exatamente esses direitos da natureza, principalmente quando especificados como, por exemplo, os direitos do Rio Atrato. Esse precisa de uma explicação, mas teoricamente nós precisamos discutir, e eu inclusive ocasionalmente até já te convido para participar dos debates que a gente vai ter com o professor Agustín Grijalbo e a Ariana Rodrigues, do Equador, da Universidade de Simão Bolívar, para que a gente faça um aprofundamento teórico-jurídico dos direitos da natureza. Porque se a gente chegar simplesmente e disser, principalmente num grupo de direito, a natureza tem direitos, confunde a cabeça dos nossos estudantes. Porque como que o sujeito de direito pode ser ao mesmo tempo objeto? Como é que faz essa passagem do objeto para o sujeito? Não é? E como que a gente discute o sujeito de direito dentro do direito moderno, né, incluindo a natureza? E especificamente a decisão, por isso eu digo, está na lei, mas não está na prática social, porque dos todos o mais próximo da prática social é a decisão do Rio Atrato na Colômbia, e conversando, não com o Rio Atrato, mas conversando com os advogados que atuaram no caso do Rio Atrato especificamente, o Rio Atrato está mais morto do que quando a decisão tida. Ou seja, embora a decisão tenha sido uma decisão que todos nós lemos e gostamos e enaltecemos e contamos para os nossos alunos com entusiasmo, ela não consegue ser aplicada. Existe na decisão, a decisão é tão completa que ela cria uma comissão de acompanhamento dos direitos do Rio Atrato. E a comissão não consegue parar, diminuir ou limitar a mineração nos afluentes do Atrato, e, portanto, ele está mais morto do que estava quando houve a decisão. Então, o problema nosso é um problema, primeiro, no meu modo de ver, de um aprofundamento teórico a respeito porque falar em direito de natureza temos que aprofundar muito e fazer uma crítica do direito moderno capitalista muito profunda. E eu acho que isso ainda não existe, ainda está superficial. E, em segundo lugar, a prática real dos direitos da natureza, considerados como direitos da natureza, é muito difícil de enfrentar quando se enfrenta os poderes, por exemplo, da mineração, que eu acho que é o mais importante de todos. Quando você fala em direitos de um ser da natureza, como o do gorila que ganha um habeas corpus, tudo bem, isso não é exatamente nenhum problema de muita profundidade jurídica, nenhum problema de aplicação concreta contra os interesses do capitalismo, né? E quanto ao pluralismo, à plurinacionalidade que você se referiu, esse vou ser mais rápido do que no outro, eu entendo que todas as vezes que o sistema legal capitalista e moderno assume para dentro de si uma espécie de pluralidade, o que ele está fazendo é, na verdade, anulando a pluralidade. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é muito mais efetivas as pluralidades fora do direito do que as pluralidades dentro do direito. Então, dentro do sistema legal propriamente dito, né? Porque a gente acostumou a chamar direito o sistema legal. E, na verdade, o sistema legal não é o direito. O direito está além do sistema legal. E, portanto, eu penso que essas territorialidades é que têm que ser juridicizadas diferente do sistema aplicado diretamente. O meu temor, e o que eu tenho visto acontecer, tanto na Bolívia quanto no Equador um pouco pior, até a conversa é mais triste no Equador, porque a dificuldade de implementação prática no Equador desses últimos governos tem sido terrível. Mas na Bolívia um pouco menos e tal, mas assim mesmo, sempre que esses estados incorporam institutos plurais de decisão e até de conciliação e até de arranjos jurídicos, eles deformam. Eles têm deformado o Instituto. Por que deforma o Instituto? Porque joga o Instituto dentro de uma lógica de Estado. E como dizia o velho Reinaga, né? O Estado não é capaz de resolver esses problemas. Aliás, não só o Reinaga, pode pôr bispo
Davi Copenal e outros. Mas, então eu vejo com muita acidez, digamos assim, essas perspectivas de internalização dentro do sistema. Sobre Morro dos Cavalos, a gente tem trocado constantes informações com grupos de advogados, juristas que atuam na causa, e a gente está, nesse momento, foi derrubado no Senado, precisa passar ainda pela Câmara e precisa que isso aconteça para que se possa entrar com uma medida judicial na Suprema Corte. O que o movimento indígena tem feito, acima de tudo, e a gente acredita que essa incidência jurídica, ela é uma incidência que precisa necessariamente estar acompanhada de incidência política de mobilização. No último dia 9, o movimento indígena fez uma mobilização em todos os territórios indígenas, em especial de Santa Catarina, algumas regiões do Nordeste, para fazer um momento de enfrentamento a esse momento político que a gente está vivenciando, de avanço da extrema-direita, de capitanear essa pauta, de colocar a demarcação das terras indígenas como uma afronta ao poder do Congresso Nacional. Então, a gente tem se mobilizado no que diz respeito a essas mobilizações, tanto jurídica, mas também política. Boa noite. Bom, primeiro, felicitar a Faculdade de Direito por essa iniciativa. Acho que foi uma discussão bastante jurídica e como é bom compreender esses outros fenômenos do direito, que não sejam só as grandes questões cátedras. Buenas, eu vi que vocês dois, o Maurício Pereira e o professor Carlos Marés, tocaram um ponto que me interessa bastante. Né? Eu tenho trabalhado com o Jacques Afonso e me dedicado há bastante tempo na questão de entender, né, a função social da propriedade, ou mesmo da terra, em seu livro que o professor Carlos Marés aí começa a nos trazer elementos para esse conceito, e me pareceu muito interessante a gente verificar que no uso das terras indígenas, como o Maurício Pereira falou, há uma preservação muito maior, né? E uma não devastação em alguma dessas áreas quando ela não ocupada ou com proposta de ocupação pelo, digamos, o homem branco, ou propostas coloniais de ocupação. Né? Bom, no Brasil nós temos 8 milhões e 500 hectares, né, aproximadamente. Então, a partir daí a gente tem que também pensar qual uso da terra nós vamos fazer, né, do nosso território, que é um bem finito, né? Então, eu achei muito interessante que vocês pudessem trazer mais alguns elementos sobre a função social da terra, né? Achei super interessante a questão da posse permanente e o usufruto exclusivo da terra indígena. Então, se vocês puderem, quiserem trazer mais elementos sobre isso, eu vou agradecer muito. Mais uma vez, obrigado por esse evento grandioso de hoje, que nos trouxe muito conhecimento nessa noite aqui chuvosa. Bom, em primeiro lugar, um grande abraço ao Jacques Afonso, que é o professor de todos nós, não é? A gente, o Jacques é realmente um militante da teoria da função social da terra e da propriedade. E tenho grande admiração por ele. De fato, esses conceitos modernos, não é? E o conceito de função social da propriedade, ou o conceito de função da terra, como eu digo, é um conceito moderno, é um conceito que surge, e muitos dos conceitos jurídicos, e muitas leis, e muitos direitos que são introduzidos na lei, surgem por sua violação. Né? Quando há o fenômeno social viola de tal forma direitos, que é necessário introduzi-los na lei para dizer para não violar, não é? Porque já estão violados. Eu cito sempre, para demonstrar isso, o direito à alimentação. Né? Eu acho o direito à alimentação um direito absurdo, porque como é que você... O que é direito à alimentação? Direito à alimentação, se não comer, morre.
Então não é direito, é uma necessidade vital, né? Mas daí teve que se introduzir como um direito humano, o direito à alimentação, porque de tanta violação que havia. Não adiantou muito. Então, quando nós pensamos nesse conceito de direito, função social da terra, obviamente dizer isso para um povo indígena, dificilmente ele vai entender o que está querendo dizer. Você está dizendo um absurdo, né? Porque o que quer dizer isso? O que está querendo dizer com isso, né? Porque é tão óbvio que a relação do ser humano com a terra tem que ser uma relação de respeito e de interação, ou seja, se você não conhece a terra que se está, você não consegue sequer comer, você não consegue viver, você não consegue se relacionar. A maior parte dos povos indígenas, ou até quase todos, introduzem esse conceito a espiritualidade e a relação com os espíritos dos animais, da floresta, né? Mas mesmo que não faça isso, essa interação com a natureza é absoluta. Portanto, a gente falar em função social da Terra é uma, digamos assim, uma incongruência do ponto de vista das diversas cosmovisões. Quando aquilo que eu disse, né, os povos indígenas sempre reivindicaram território. E o Ocidente lia como direito territorial uma terra demarcada, um pedaço de terra. Mas não era isso que estava sendo reivindicado. O que estava sendo reivindicado era um território, efetivamente, com tudo que tem dentro, com plantas e bichos que tem dentro. Então não é um lugar para você viver, ou morar, ou dormir, né? É um lugar onde há um processo de cosmovisão, inclusive com seus sagrados, etc. Então, a questão da função social, então visto do nosso lado, né? Do lado visto do direito ocidental moderno capitalista. Quando nós falamos em função social da terra indígena, a terra indígena existe para a comunidade, para o povo, com a sua perspectiva, cultura e conhecimento, nela viver. Então, não tem duas palavras que não podem entrar nisso. Nem renda, que a terra não é uma coisa para renda. A renda é um conceito capitalista, né? Nem renda da terra. E a outra coisa é produtividade, ou seja, a terra não tem a perspectiva de produtividade, que é um pouco diferente de renda, mas não tem a perspectiva o que tem é a perspectiva de vida. Então, a terra necessária é a terra necessária para a vida. E vida não é só a vida econômica, é mais que isso, é a vida espiritual, é a vida das festas, é a vida de toda a dimensão que existe dentro de uma cultura determinada. Então, a função social da terra indígena se realiza pela pós-permanente usufruto exclusivo dentro da concepção cultural indígena. Que é complemento? Quer usar esse aqui, Carla? Então, eu não sei, posso fazer uma pergunta também? Bom, primeiro, parabenizo o professor Marés e Maurício pelas falas, pelo debate que está sendo construído. E eu acho que eu estou começando a entender, professor, a sua ideia que a questão indígena ela não se resume à demarcação da terra, a colocar uma cerca na volta de um pedaço de chão e dizer aqui é um território indígena, existe algo mais. Até porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos alguns territórios indígenas reconhecidos e muitas dessas pessoas acabam vivendo muito mais nas cidades e tendo como seu modo de vida o comércio de artesanato ou, né, às vezes a busca por algum auxílio. Simplesmente existir a terra não é garantia. E eu queria saber como é que vocês enxergam uma possibilidade, então, para que a gente ultrapasse, né? Não vamos ficar só brigando pelo que ainda não foi feito, mas o que ainda pode ser pensado, o que ainda pode ser feito para garantir não só a existência, né? Porque eu entendo a demarcação como uma condição para a própria existência do modo de vida, mas
além da existência, né? Então, não sei como é que vocês conseguem enxergar uma construção política, jurídica, que permita uma verdadeira... o verdadeiro respeito que se deve aos povos originários e como nós ocidentalizados precisamos disso também. Uhum. Então, acho que a questão é essa questão tem atravessado muito a minha experiência profissional. Muitas comunidades vivem em territórios indígenas imensos e a gente às vezes tem que ouvir os discursos mais radicais à direita, que nós somos pobres em cima de terras ricas, né? Porque vivemos em situação, aos olhos da sociedade ocidental, como sujeitos que precisam do desenvolvimento, né? Como o Carlos muito bem colocou, que precisam, e a política do Estado brasileiro pelo Serviço de Proteção ao Índio, antes a instituição que hoje é a FUNAI, tinha um dever institucional de nos integrar à sociedade não indígena, né? E ela colocava como precisamos levar o desenvolvimento aos povos indígenas. E hoje os povos indígenas têm maneiras próprias de fazer essa subsistência. O que precisa é de apoio e política pública, né? Precisa de recursos mínimos para você ter condições de fazer atividades de bioeconomia, por exemplo, dentro dos territórios indígenas. Curiosamente, na Amazônia, dentro desse recorte um pouco mais climático, as comunidades indígenas, eu percebo hoje, vem falando muito sobre o mecanismo de financiamento climático direto, o RED+, que é uma possibilidade de você receber recursos financeiros pela preservação da floresta, né? E é uma política climática, é uma alternativa, mas que tem vários problemas, que vem desde a consulta livre prévia informada, desde o respeito aos direitos indígenas dentro de uma relação contratual que não dá condições mínimas para o parente que está lá no território entender o que é esse mecanismo climático ou como se financia diretamente a ele. Eu acredito que é uma possibilidade da gente ter recursos e receber por uma ação que a gente já faz, de manter a floresta em pé, mas que ainda padece de um desconhecimento muito grande. Então, ok, se garantiu ao território, a essa comunidade, como que o Estado também começa a olhar essa comunidade dentro de uma perspectiva transversal, no que diz respeito às instituições do Estado brasileiro? Um dos desafios grandes que a gente enfrenta dentro dos processos estruturais no Supremo Tribunal Federal de desintrusão das terras indígenas é que, para você fazer uma operação dessa, você depende de, no mínimo, 10 ministérios. E daí, dentro de um governo de frente ampla, uns ministérios apoiam mais, outros menos, e você não consegue ter uma coordenação dessa operação de retirada de invasores. Tanto é que ela se iniciou tendo a ministra Sônia Guajajara, o Ministério dos Povos Indígenas, como um ministério que vai coordenar o processo de desintrusão, mas na desintrusão você precisa muito das forças de segurança, que é uma competência do MJ. E o processo não andava. Teve que ir para a Casa Civil hoje fazer o processo de retirada dos invasores, porque eles conseguem ter um pouco mais de força política ali durante esse processo. Então, é olhar o território com todas as complexidades, as interseccionalidades que a política pública exige para esses povos e também garantir, acima de tudo, que a vontade das comunidades sejam respeitadas nesse processo. Eu queria acrescentar só, professora Carla, nós temos no Brasil aproximadamente 300 povos. Isso quer dizer 300 culturas diferentes, 300 formas de vida diferentes. Aqui no Sul,
que nós temos modestos 3 povos, quase 4, contando o Chetá, os sobreviventes Chetá, já são, nos 2, aqui no Rio Grande são 2, no Paraná são 2, o terceiro povo é o povo Xoclém de Santa Catarina, basicamente. Mas nesses 2 povos, Guarani e Caingangue, são 2 povos tão diferentes que arriscar uma solução comum é digamos, mais do que um desafio, é talvez até um equívoco. Né? Então, é muito difícil dar uma resposta e dizer, não, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Então, dentro desses 300 povos, tem diferentes formas de pensar, formas de se relacionar, formas de querer. Por isso que eu acho que o direito, que é um direito secundário, um direito derivado, mas mais importante que a civilização, assim chamada, tem que ter em relação aos direitos dos povos, é o direito de consulta. Ou seja, tem que consultar. Não sou eu, e talvez o Maurício dê a resposta pelos Terena, mas ele não vai dar a resposta pelo Zoé. Porque se ele der a resposta pelo Zoé, ele está passando a mão. Não é? Então, eu vou me referir ao Zoé, porque no Zoé acontece um caso muito estranho. O Zoé é um povo muito isolado, não tem muito contato, tem pouco contato, fala pouquíssimo português, praticamente não fala, é um povo que está ao sul do Tumucumaque, no Amapá. E eu tive um problema agora com o Zoé, porque numa relação qualquer, havia uma questão seguinte, o Zoé, uma das coisas que eles mais gostam, e que realmente foi um avanço para a vida deles, o que nós, o mundo ocidental, deu para eles foi lanterna. Pá, andar no mato clareando é uma maravilha. Só que lanterna tem um problema, lanterna tem pilha. Então, eles ganhavam lanterna, porque eles gostavam muito, todo mundo dava lanterna para o Zoé. Dava lanterna, e foi empilhando pilha. E agora eles estão com um problema que eles querem saber o que eles fazem com as pilhas, quem é que vai tirar as pilhas de lá. Então, se vê que são problemas tão, digamos, prosaicos, não é? E que nós não temos solução. Então, no fundo, nós não temos solução para os povos indígenas, mas, em todo caso, pergunte, né? Se os Zoé disserem assim, nós queremos lanterna, nós vamos dar lanterna, agora vamos dar também um sacão lá para tirar as pilhas, porque não tem outro jeito, ou dar lanterna sem pilha, né, com coisa do sol assim. Então, professora, é muito difícil, a sua pergunta é uma pergunta muito difícil, porque realmente certos povos, por exemplo, têm preferido arrendar as terras. E isso cria uma contradição interna nos povos. Claro, porque uns dizem, não, nós queremos o território para a vida comunitária, e outros, não, vamos arrendar, pega uma grana aí e tal, e daí já... Então, a má influência do mundo ocidental existe também, e são influenciáveis, né? Portanto, o problema existe de toda ordem. E por isso, por exemplo, que os Guarani, alguns grupos do Guarani, eles têm saído das terras para ir se localizar em outras terras onde tenha condições ecológicas de vida. Isso tem dado problema aqui no sul, já deu aqui no Rio Grande, já deu no Paraná e em Santa Catarina. Então, mas eu insisto em dizer o seguinte, quer saber? Pergunte para eles. É a melhor forma de... Mais alguma pergunta? Então, agradeço e passo a palavra ao professor Ricardo para as suas considerações. Se há uma questão que sempre me preocupou, é justamente a do espaço do indígena que a universidade oferece, mas a questão não é apenas oferecer espaço, a questão é dar-lhe voz. É permitir que ele fale com a sua própria voz. É como disse o professor Marés no início da sua fala. Não havia ainda advogados indígenas ao início. Hoje, o indígena pode defender-se com a sua própria voz.
ele não precisa ser um ventríloco de um homem branco para tanto. Então, e por outra banda, ao mesmo tempo que se lhe oferta o lugar de fala, sem utilizar essa expressão no sentido problemático que tem assumido hoje, mas um lugar para ele poder falar, mais do que poder falar, ele tem que ser ouvido. E ainda, entretanto, está presente no nosso inconsciente a mentalidade colonial. Eu lembro que todas as vezes que eu consegui convencer alguém mais resistente aos direitos dos indígenas, eu fui obrigado a reportar o caso do tratamento dos Sami na Escandinávia. Por quê? Porque aí mostra que isso não é sintoma de subdesenvolvimento. Agora, é horrível ter que argumentar desta forma, porque ao cabo eu acabo evocando um verdadeiro estigma colonial. Em que o escandinavo é melhor do que nós e todas aquelas coisas terríveis que nós estamos cansados de ouvir no dia a dia. Então, no dia em que nós não precisarmos utilizar este tipo de argumento para trazer à razão aquele que se recusa a aceitar e ainda diz que isso é a marca do subdesenvolvimento, nós já teremos dado, não é um grande passo, é um passo muito pequeno, mas é muito necessário. Então, agradeço as falas tanto do professor Marés quanto do Maurício. Eu acho que nós ganhamos muito nesta tarde e é uma pena realmente que não tenha sido possível fazer a transmissão ao vivo. Teria sido muito interessante a transmissão ao vivo. Mas, gravado que esteja, fala-se para